Da obra Banquete de Platão, Elogio ao Amor por Pausânias. Disse: não me parece bela, ó Fedro, a maneira como nos foi proposto o discurso. Essa simples prescrição de um elogio ao amor. Se, com efeito, fosse o amor, muito bem estaria. Na realidade, porém, não é ele um só, e não sendo um só é mais acertado, primeiro, dizer qual o que se deve elogiar. Tentarei eu, portanto, corrigir esse senão, e primeiro dizer qual o amor que se deve elogiar. Depois, fazer um elogio digno do Deus. Todos, com efeito, sabemos que sem amor não há Afrodite. Se, portanto, uma só fosse esta, um só seria o amor. Como, porém, são duas, é forçoso que dois sejam também os amores. E como não são duas deusas? Uma, a mais velha, sem dúvida, não tem mãe e é filha de Urano, e a ela é que chamamos de Urânia, a celestial. A mais nova, filha de Zeus e de Dione, chamamo-la de Pandêmia, a popular. É forçoso, então, que também o amor coadjuvante de uma se chame corretamente Pandêmio, o popular, e o outro Urânio, o celestial. Por conseguinte, é sem dúvida preciso louvar todos os deuses, mas o dom que a um e a outro coube deve-se procurar dizer. Toda ação com efeito é assim que se apresenta. Em si mesma, enquanto simplesmente praticada, nem é bela nem feia. Por exemplo, o que agora nós fazemos, beber, cantar, conversar, nada disso em si é belo, mas é na ação, na maneira como é feito que resulta tal. O que é bela e corretamente feito fica belo. O que não é, fica feio. Assim é que o amar e o amor não é de todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente. Ora, pois, o amor de Afrodite, Pandêmia, é realmente popular e faz o que lhe ocorre. É a ele que os homens vulgares amam, e amam tais pessoas, primeiramente, não menos as mulheres que os jovens, e depois, o que neles amam é mais o corpo do que a alma, e ainda dos mais desprovidos de inteligência, tendo em mira apenas o efetuar o ato, sem se preocupar se é decentemente ou não. Daí resulta, então, que eles fazem o que lhes ocorre, tanto o que é bom como o seu contrário. Trata-se, com efeito, do amor proveniente da deusa que é mais jovem que a outra e que em sua geração participa da fêmea e do macho. O outro, porém, é o da Urânia, que primeiramente não participa da fêmea, mas só do macho. E é este o amor ao jovem, e depois é a mais velha, isenta de violência. Daí então é que se voltam ao que é másculo os inspirados deste amor,
afeiçoando-se ao que é de natureza mais forte e que tem mais inteligência. E ainda no próprio amor ao jovem, poder-se-iam reconhecer os que estão movidos exclusivamente por esse tipo de amor. Não amam eles, com efeito, os meninos, mas os que já começam a ter juízo, o que se dá quando lhes vem chegando as barbas. Estão dispostos, penso eu, os que começam desse ponto, a amar para acompanhar toda a vida e viver em comum, e não a enganar e depois de tomar o jovem em sua inocência e ludibriá-lo partir à procura de outro. Seria preciso haver uma lei proibindo que se amassem os meninos, a fim de que não se perdesse na incerteza tanto esforço, pois é na verdade incerto o destino dos meninos, a que ponto do vício ou da virtude eles chegam em seu corpo e sua alma. Ora, se os bons amantes a si mesmos se impõem voluntariamente esta lei, devia-se também a estes amantes populares obrigá-los a lei semelhante, assim como com as mulheres de condição livre. Obrigamo-las, na medida do possível, a não manter relações amorosas. São estes, com efeito, os que justamente criaram o descrédito, a ponto de alguns ousarem dizer que é vergonhoso o aquecer aos amantes. E assim o dizem porque são estes os que eles consideram, vendo o seu despropósito e desregramento, pois não é, sem dúvida, quando feito com moderação e norma, que um ato, seja qual for, incorreria em justa censura. Aliás, a lei do amor nas demais cidades é fácil de entender, pois é simples a sua determinação. Aqui, porém, ela é complexa. Em Élida, com efeito, na Lacedemônia, na Beota, e onde não se saiba falar, simplesmente se estabeleceu que é belo aquecer aos amantes, e ninguém, jovem ou velho, diria que é feio a fim de não terem dificuldade, creio eu, em tentativas de persuadir os jovens com a palavra, incapazes que são de falar. Na Jônia, porém, e em muitas outras partes é tido como feio, porquanto os habitam sob a influência dos bárbaros. Entre os bárbaros, com efeito, por causa das tiranias, é uma coisa feia esse amor, justamente como o da sabedoria e da ginástica. É que, imagino, não aproveita aos seus governantes que nasçam grandes ideias entre os governados, nem amizades e associações inabaláveis, o que justamente mais do que qualquer outra coisa costuma o amor inspirar. Por experiência, aprendera nisto os tiranos desta cidade, pois foi o amor de Aristogitão e a amizade de Harmódio que, afirmando-se, destruíram-lhes o poder. Assim, onde se estabeleceu que é feio aquecer aos amantes, é por defeito dos que o estabeleceram que assim fica, graças à ambição dos governantes e à covardia dos governados. E onde simplesmente se determinou que é belo, foi em consequência da inércia dos que assim estabeleceram. Aqui, porém, muito mais bela que estas é a norma que se instituiu, e, como eu disse, não é fácil de entender a quem, com efeito, tenha considerado que se diz ser mais belo amar claramente que as ocultas.
e sobretudo os mais nobres e os melhores, embora mais feios que outros, que por outro lado o encorajamento dado por todos aos amantes é extraordinário, e não como se estivesse a fazer algum ato feio. E se fez ele uma conquista, parece belo o seu ato, se não, parece feio. E ainda que em sua tentativa de conquista, deu à lei ao amante a possibilidade de ser louvado na prática de atos extravagantes, os quais, se alguém ousasse cometer em vista de qualquer outro objetivo e procurando fazer qualquer outra coisa fora isso, colheria as maiores censuras da filosofia, pois se querendo de uma pessoa ou obter dinheiro ou assumir um comando, ou conseguir qualquer outro poder, consentir-se alguém em fazer justamente o que fazem os amantes para com os amados, fazendo em seus pedidos súplicas e prosternações, e em suas juras protestando deitar-se às portas, e dispondo-se a subserviências a que se não sujeitaria nenhum servo, seria impedido de agir desse modo, tanto pelos amigos como pelos inimigos, uns incriminando-o de adulação e indignidade, outros admoestando e envergonhando-se de tais atos. Ao amante, porém, que faça tudo isso, acresce-lhe a graça, e lhe é dado pela lei que ele o faça sem descrédito, como se estivesse praticando uma ação belíssima. E o mais estranho é que, como diz o povo, quando ele jura, só ele tem o perdão dos deuses, se perjurar, pois juramento de amor dizem que não é juramento. E assim, tanto os deuses como os homens deram toda a liberdade ao amante, como diz a lei daqui. Por esse lado, então, poder-se-ia pensar que se considera inteiramente belo nesta cidade não só o fato de ser amante, como também o serem os amados amigos dos amantes. Quando, porém, impondo-lhes um pedagogo, os pais não permitem aos amados que conversem com os amantes e ao pedagogo, é prescrita essa ordem. E ainda os camaradas e amigos injuriam-se veem que tal coisa está ocorrendo, sem que a esses injuriadores detenham os mais velhos, ou censurem por estarem falando sem acerto. Depois de, por sua vez, atentar a tudo isso, poderia alguém julgar ao contrário, que se considera muito feio aqui esse modo de agir. O que há, porém, é, a meu ver, o seguinte: não é isso uma coisa simples, o que justamente se disse desde o começo, que não é em si e por si nem belo nem feio, mas se decentemente praticado é belo, se indecentemente feio. Ora, é indecentemente quando é a um mal e de modo mal que se aquece, e decentemente quando é a um bom e de um modo bom. E é mal aquele amante popular que ama o corpo mais do que a alma, pois não é ele constante por amar um objeto que também não é constante. Com efeito, ao mesmo tempo que cessa o vício do corpo, que era o que ele amava, alça ele o seu voo, sem respeito a muitas palavras e promessas feitas. Ao contrário, o amante do caráter que é bom é constante por toda a vida, porque se fundiu com o que é constante. Ora, são esses dois tipos de amantes que pretende a nossa lei provar bem e devidamente, e que a um se aqueça e dos outros se fuja.
por isso é que uns ela exorta a perseguir e outros a evitar, arbitrando e aferindo qual é porventura o tipo do amante e qual o do amado. Assim é que, por esse motivo primeiramente, o se deixar conquistar é tido como feio, a fim de que possa haver tempo que bem pareça mais das vezes ser uma excelente prova, e depois o deixar-se conquistar pelo dinheiro e pelo prestígio político é tido como feio. Quer ao maltrato nos assustemos sem reagir, quer beneficiados em dinheiro ou em sucesso político não os desprezemos. Nenhuma dessas vantagens, com efeito, parece firme ou constante afora o fato de que delas nem mesmo se pode derivar uma amizade nobre. Um só caminho, então, resta a nossa norma. Se deve o bem-amar decentemente aquecer o amante. É com efeito norma entre nós que, assim como para os amantes, quando um deles se presta a qualquer servidão ao amado, não é isso adulação nem um ato censurável. Do mesmo modo também, só outra única servidão voluntária resta, não sujeita à censura, a que se aceita pela virtude. Na verdade, estabeleceu-se entre nós que, se alguém quer servir a um outro por julgar que por ele se tornará melhor, ou em sabedoria ou em qualquer outra espécie de virtude, também esta voluntária servidão não é feia, nem é uma adulação. É preciso, então, congraçar no mesmo objetivo essas duas normas, a do amor aos jovens e a do amor ao saber, e as demais virtudes. Se deve dar-se o caso de ser belo aquecer o amado ao amante, quando, com efeito, ao mesmo porto chegam amante e amado, cada um com a sua norma, um servindo ao amado que lhe aquece, em tudo o que for justo servir, e o outro ajudando ao que o está tornando sábio e bom, em tudo o que for justo ajudar. O primeiro, em condições de contribuir para a sabedoria e demais virtudes. O segundo, em precisão de adquirir para a sua educação e demais competência. Só então, quando ao mesmo objetivo convergem essas duas normas, só então é que coincide ser belo, aquecer o amado ao amante, e em mais nenhuma outra ocasião. Nesse caso, mesmo ser enganado não é nada feio. Em todos os outros casos, porém, é vergonhoso, quer se seja enganado, quer não. Se alguém, com efeito, depois de aquecer a um amante na suposição de ser este rico e em vista de sua riqueza, fosse a seguir enganado e não obtivesse vantagens pecuniárias, por se ter revelado pobre o amante, nem por isso seria menos vergonhoso, pois parece tal tipo revelar justamente o que tem de seu, que pelo dinheiro ele serviria em qualquer negócio a qualquer um. E isso não é belo. Pela mesma razão também, se alguém, tendo aquecido a um amante considerado bom, e para se tornar ele próprio melhor através da amizade do amante, fosse a seguir enganado, revelada a maldade daquele e sua carência de virtude. Mesmo assim, belo seria o engano, pois também nesse caso parece ter deixado presente sua própria tendência, pela virtude por se tornar melhor. A tudo ele se disporia em favor de qualquer um, e isso é, ao contrário, o mais belo de tudo. Assim,
Em tudo, por tudo é belo aquecer em vista da virtude. Este é o amor da deusa celeste. Ele mesmo celeste é de muito valor para a cidade e os cidadãos, porque muito esforço ele obriga a fazer pela virtude, tanto ao próprio amante como ao amado. Os outros, porém, são todos da outra deusa, da popular. É essa, ó Fedro, concluiu ele, a contribuição que, como de improviso, eu te apresento sobre o amor.